Primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês é que eu sempre falo que esse é um canal que não é exatamente para jovenzinhas. É um canal de novinhas experientes, né? Aí dos 30, 25 mais, quem sabe, à frente. Mas hoje é um assunto que sim, eu gostaria muito que as adolescentes vissem esse vídeo. Opa, balancei a labirintite de vocês, né? Gostaria muito que as adolescentes vissem esses vídeos, que as mães vissem, que talvez até vissem com suas filhas, porque eu acho que é um assunto que está muito presente aí e é interessante você saber como lidar. Então, se você é adolescente e está grávida nesse momento, a primeira coisa que eu vou te contar é que vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Mas se você é adolescente e não está grávida, por favor, não engravide. Preste atenção, você sabe como não engravidar. Uma aspas aí para você que é uma adolescente que mora numa roça, que não tem, sabe, que hoje é raríssimo, mas enfim, ainda pode existir, que mora num lugar isoladíssimo, que não tem contato com nada e muito menos com informações, médicos e afins. Se você é essa adolescente, é um pouco mais difícil para você, mas se você tiver oportunidade, fuja de homens por enquanto, pelo menos enquanto você ainda é adolescente. Mas se você é uma adolescente espertinha, como eu era, que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, você não escorregou e caiu na pica. Eu não caí. Então, assim, caí, mas caí querendo, né? Eu vou levar a gente numa leveza, porque é um assunto sério, eu sei, mas é melhor a gente aprender no amor do que na dor. Então, um gole no meu chá que eu odeio, mas tô me forçando a tomar. Eu fui mãe aos 15 anos. Não era o momento, gente, não é o momento de ninguém ser mãe aos 15 anos. Aos 15 anos eu tinha que estar passeando, conhecendo muita gente, talvez até beijando, dando uns beijinhos por aí, mas não sendo mãe. E eu fui mãe aos 15 anos. Foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. A minha família já não era assim uma família perfeita. A minha mãe sempre foi uma mãe legal ali, presente na medida do possível, que ela trabalhava fora. Meu pai, que era um pai assim mais disfuncional, tudo recaía, toda a responsabilidade dos filhos ali recaía nas costas da minha mãe. E quando eu engravidei, quem tava brincando de boneco era eu, mas a roupa foi de quem? Foi da minha mãe. Consequentemente, com isso, a minha mãe não queria que eu levasse essa gravidez à frente. Esse é um ponto, assim, que bate ainda um pouquinho pra mim, mas graças a Deus eu tenho uma personalidade muito forte desde sempre e eu soube lidar com isso. Então, assim, não teve reza forte que me fizesse tomar chá, afins, não vou nem dar ideia. Então, assim, eu não quis. Mas para isso, para eu levar à frente, eu tive que fazer o quê? Pegar minha mala e sair de casa. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu faria isso com uma filha minha? Nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Engravidou, fez merda? Fez. Eu vou dar o auxílio. Eu não tenho filhas meninas, tá? Esse meu filho da ocasião foi meu único filho e ele é homem. E isso me voltou à mente esses dias, esse assunto. Por quê? Porque ele resolveu sair de casa aos 20 anos. E eu não queria. Enfim, eu não vou chorar. E eu não queria que ele saísse de casa, mesmo assim. Um homem de 20 anos. Então, assim, gente, em hipótese nenhuma eu faria isso com uma filha minha de 15 anos, jogar ela assim no mundo, sozinha, na minha casa. Eu não fazia arroz, gente. Pra você ver, eu não sabia fazer exatamente nada. Eu fui muito. Como é que eu posso falar? Aos 15 anos eu já deveria ser um pouquinho mais funcional, mas não era. Por quê? Porque minha mãe não deixava. Minha mãe sempre gostou de fazer comida, de, sabe, de facilitar a nossa vida. Apesar de ela trabalhar fora, ela fazia muito isso. Mas no momento que eu engravidei, eu perdi aí essas facilidades da minha vida. Inclusive, a minha mãe ficou um bom tempo sem falar comigo. Ficamos ali uns 6 meses sem se falar.
Muitas coisas aconteceram, meu filho nasceu prematuro, nasceu de 7 meses, e aí no momento que ele nasceu, ela já foi me visitar no hospital. Ou seja, as coisas já começaram a melhorar a partir daí. Que se a sua mãe é boa, ela vai, em algum momento ela vai te perdoar. Agora, se a sua mãe já é uma mãe ruim, se a sua família é disfuncional a ponto de, sabe, como é que eu posso falar? Eu não quero usar palavras muito fortes, mas assim, se ela é disfuncional ao ponto de ter negligência mesmo, agressões severas, aí, gente, é outra história. Afaste-se dessa família o quanto antes você puder. O que não era o caso da minha, apesar de terem ali muita coisa que, né, não deveria ser como era uma família que apoiava ali com tudo, tentava dar educação, essas coisas. Então, a partir do momento que o meu filho nasceu, a gente já voltou a se falar, já voltou ali a ter um maior contato. Hoje em dia, meu amor, eu sou a queridinha da mamãe. Gente, eu perdoei a minha mãe. Eu sei que foi uma fase muito difícil, tanto para mim quanto para ela. Ela levou a maior culpa daquilo que eu fiz, apesar que eu era uma adolescente, mas eu era uma adolescente espertinha. Também não vou me inocentar aí nesse rolê. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Mas aí eu vou contar pra vocês certinho como é que foi a partir do momento que eu engravidei. Tive que sair de casa, fui morar com o meu esposo. Nesse momento, meu esposo morava na casa da mãe dele ainda, né? Ele era um jovem, bem mais velho do que eu, tá? Minha esposa, 12 anos mais velho do que eu. Mas ele ainda era jovem ali, uns 26 anos, eu acho, 25, não me lembro. Uns 26 anos ele deveria ter. Morava com a mãe dele, mas ele é meu marido até hoje, tá? Então, assim, no final das contas, deu muito certo. E ele é meu marido até hoje, porque realmente ele é um cara bacana mesmo. Porque se não fosse, meu amor, eu já, ó, tinha dado o pé na bunda dele. Eu saí de casa aos 15 anos, grávida, e nem olhei pra trás. Então, assim, pra eu largar um marido bosta, também não seria difícil. Eu iria sem olhar pra trás da mesma forma. Mas esse não é o foco hoje. Depois eu vou contar pra vocês, num outro vídeo, o segredo de manter um casamento por 20 anos bem, saudável. Sabe, assim, tudo que um homem faz por você é o mínimo, tá? É reparação histórica. Mas, pelo meu esposo ser funcional, muita gente acha que isso é muita coisa. E talvez seja pela convivência que eu tenho com ele, que eu sei que ele sempre foi assim, eu acho isso normal. Mas as pessoas elogiam bastante, mas isso vai ficar para outro vídeo. Então, moramos ali com a minha sogra, talvez por uns 2 anos, e aí nós construímos uma casa em cima da casa da minha sogra. Moramos lá por mais uns 3 ou 4 anos. Tivemos que nos mudar, porque onde morávamos passou uma obra da prefeitura que fez um parque assim muito foda, muito grande, muito legal. Tivemos que nos mudar, compramos uma outra casa. E isso aí, a gente ali com a criança, né? E a minha sogra também me ajudava muito. Eu terminei de estudar porque minha sogra tomava conta do meu filho para eu estudar. Eu trabalhava porque eu botei meu filho na escolinha desde muito cedo. Então, assim, eu fui desenrolando as coisas. E se você é uma adolescente que engravidou, faça o possível para sua vida caminhar. Assim que o seu bebê puder ir para a creche, você põe ele na creche, você vai arrumar um emprego, você não vai ficar encostada nesse marido, porque você não sabe se isso vai dar certo. A gente quer que dê certo, mas eu fui a exceção. E a regra não é essa. A gente sabe que geralmente mães que engravidam, principalmente na adolescência, acabam sendo mães solteiras. Deixa eu dar um gole no meu chá. Acabam. Gente, que chá horroroso. Eu tenho pavor de chá. Tô tentando gostar, mas não tá legal. Então, assim que você puder, você vai arrumar um emprego. Ah, mas eu tenho, sei lá, 16, 17 anos ainda, não posso trabalhar fora. Vai vender um bolo no pote, vai fazer tudo que você puder fazer em casa para você conseguir nem que seja uma pequena renda para você e para o seu filho. Ah, mas o meu esposo é muito bom. Tenha essa pequena renda. Se você quiser, um dia meu esposo não tá em casa, mas eu quis tomar um sorvete. Você vai ter lá um trocadinho para você tomar um sorvete. Gente, sempre acontece coisa. Sempre acontece coisa e dinheiro nunca é demais. Então, tentem ao máximo. Se você engravidou, conseguir, assim que possível, ter uma pequena renda para você. Ah, fez 18 anos?
Então agora é a hora de trabalhar de verdade, ter um salário, ter uma carteira assinada. Não tenham medo de ter carteira assinada, gente. A carteira assinada não morde, tá? Em algum momento, se você conseguir se livrar dela, é muito bom, maravilhoso. Mas, se não for o caso, mantenham-se ali, porque vocês vão ter direitos. Se engravidar novamente, que evitem ao máximo criar um filho, não é fácil. Mas vocês vão ter ali seus 6 meses para ficar em casa, recebendo, etc e tal. E caso tenha algum problema com o presente de Deus, que acontece muito, né? Vocês vão ter ali um trabalho, vão ter um dinheirinho. Gente, o mínimo que seja vai ajudar vocês na hora do sufoco. Ou sei lá, vai que esse homem morre. Gente, tudo pode acontecer. Então, assim, não se mantenham só não confiando no homem, apesar que ele pode ser um homem bom. Como eu tô falando aqui pra vocês, não é a regra, gente, isso é a exceção, mas pode acontecer. Mas sejam umas meninas precavidas, apesar de vocês já terem dado mole e engravidado, assim como eu. Tá, mas depois disso, sejam espertos, pensem em vocês, pensem no filho de vocês. Acho que tem um barulho, acho que é o cachorro da vizinha. E você, como mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, não abandonem as suas filhas. Gente, vocês não têm noção do tanto que é difícil. Primeiro que a gravidez é um momento que você tá ali com os hormônios à flor da pele. Adolescente, você não sabe o que você quer de verdade. Se provavelmente no momento também vai achar que aquilo não era o que você queria, mas se você, assim como eu, optar por manter a gravidez, eu tive a opção de não manter, gente, mas eu preferi manter, eu quis manter. Eu quis muito esse filho, e tanto que eu não queria que ele tivesse... Opa! Tanto que eu não queria que ele tivesse saído de casa agora aos 20. Não vou nem falar nesse assunto, não vou chorar. Mas ele saiu, gente, ele quer viver a vida dele. Tá na hora, mas assim, eu fiquei um pouquinho chateada. Não fiquei chateada, como é que eu posso dizer? Eu fiquei triste, né? Tinha o meu único filho. Eu moro numa casa enorme. Meu esposo tem um trabalho super bom. Então, assim, enfim, ele quis e é o direito dele viver a vida dele, o momento dele. Talvez até tenha demorado, né, a sair de casa aos 15, ele saiu somente aos 20. E aí nós compramos uma casa, depois vendemos essa casa. Hoje em dia moramos numa outra casa enorme, só eu e meu esposo agora. Em pouquinho tempo que ele saiu de casa, então ele morou nessa casa também por um tempo. E não quero outro filho, tá, gente? Nunca mais na minha vida eu engravido. A minha primeira gravidez foi o suficiente para eu aprender. Não é bom estar grávida. Assim que o meu filho nasceu, eu fiquei 6 meses sem dormir. Essa criança chorava 24 horas por dia. Isso não é nada legal se você não tiver uma rede de apoio. Eu ainda tive assim, uma rede de apoio que me ajudava do jeito que podia também, porque era minha sogra e minha sogra ainda trabalhava nesse tempo. Então, assim, durante o dia ela ficava fora e à noite, tadinha, ela me ajudava muito. Mas ela não trabalhava todos os dias, então assim, à noite ela sempre me dava ali um auxílio muito bom, o que me ajudou a passar por esses 6 meses. Mas é muito difícil criar uma criança quando você ainda é uma criança, porque a gente foi mãe aos 15. Meu filho nasceu no dia 26 de dezembro, no dia 27 é o meu aniversário. Então assim, eu ganhei ele de presente. Ele nasceu e no dia seguinte eu fiz 16 anos, mas ainda fui mãe aos 15. E foi uma barra passar por isso. Eu não queria parar minha vida. E por um momento, assim, alguns meses só, porque como ele nasceu em dezembro, deu pra eu voltar a estudar no outro ano. Tranquilamente, após o carnaval. Ele ainda mamava no peito, era um pouquinho complicado, mas aí tinha minha sogra, minha cunhada, que ficavam com ele pra ir pra escola. E eu consegui terminar ali a trancos e barrancos, mas eu fui e terminei. Hoje em dia eu sou graduada, eu sou biomédica formada, não exerço, porque eu trabalho de casa hoje em dia. Depois eu entro mais em detalhes com vocês sobre a minha profissão, como ganhar dinheiro em casa e tentar ajudar vocês nisso aí também. Mas, o que eu vim dizer nesse vídeo pra vocês, hoje eu quero falar com as girlzinhas mesmo. Vocês vão passar um bocado, com certeza,
Mas vai dar certo, no final vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham encontrado aí um parceiro tão legal quanto o meu. Mas mesmo se não for, se ele não for quem deveria ser para você, para o seu filho, vocês vão encontrar outras pessoas que vão estar dispostas a ajudar vocês no meio do caminho. Mas uma outra coisa, eu queria dizer que se você for mãe, gente, não abra a mão da sua filha, ajuda ela, não deixa nem ela casar com esse cara agora, porque, gente, 85% das vezes, fonte da onde? Data furico da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Mas na maioria das vezes, vamos dizer assim, vai dar errado. Poupa ela desse sofrimento, já não é um momento fácil, sabe? Não tô dizendo para você pegar essa criança para você, não. Deixa ela aprender bastante mesmo. Sofrer não seria a palavra, mas deixa ela ver como é ser mãe, ajuda ali para ela estudar, mas deixa ela levar o Matheus, sabe aquele ditado, que pariu o Matheus que embale? Deixa ela embalar para ela não querer nunca mais, igual eu. Nunca mais eu quis outro Matheus para embalar. A gente não quis porque não era o meu foco da minha vida ser mãe. Eu acho que talvez até se eu não tivesse sido mãe aos 15, talvez eu nunca teria sido mãe. Porque depois disso, meu esposo, por ele, a gente teria uma casa assim lotada de crianças. No mínimo 3. Era o sonho da vida dele. Mas eu não, gente, não adianta, não rolou pra mim. Ele entendeu tal, mas ele é apaixonado por crianças até hoje. Eu não. Eu amo criança, gente, não foi isso que eu quis dizer, mas a criança dos outros, não a minha criança. A minha criança já é um boy, meu filho é lindo, sabe? Um boyzão, usa cavanhaque. Gente, você vê, você nem acredita que saiu de mim aquela criança. Mas, enfim, é o que eu tô dizendo para vocês nesse vídeo, que eu já acho que eu falei, fui e voltei com informações, mas eu espero que vocês assistam tudo e que entendam. Se você é adolescente, por favor, gente, tente não engravidar. Mas se você engravidou, no final vai dar tudo certo. Se ajude para que isso dê muito certo. E se você é mãe de uma adolescente que está grávida, faça o possível para que essa adolescente não saia de casa. Não é o momento. E que se você puder ajudar ela, lá na frente isso vai ser muito recompensador para você. Hoje em dia, nossa, minha mãe, ela fala que se ela pudesse voltar no tempo, ela jamais teria deixado eu sair de casa. Mas isso incluía meu pai, que na época, pro meu pai, a errada era minha mãe, por eu ter engravidado. E não é bem assim que as coisas funcionam, né, gente? A culpa não foi dela, a culpa foi minha, apesar que eu era uma adolescente. Mas aconteceu, né? E hoje em dia ela se arrepende muito. E hoje em dia ela não é a avó preferida do meu filho. Apesar que ele não sabe desses detalhes, gente. Eu nunca contei isso pra ele. Que por ela, naquele momento, eu teria interrompido a gravidez. Eu nunca contei isso pra ele. Mas não adianta. A gente pressente as coisas. E a avó preferida dele é a avó mãe do pai. Que, inclusive, ele hoje foi morar na cidade que essa avó mora. Nós moramos aqui no Rio de Janeiro. E ele nunca foi uma criança de farra, de, sabe, coisas assim, balada. Nunca foi, gente. E todo final de ano ele ficava de férias e ele viajava pra lá, pra cidade da avó, que é uma cidade pequenininha, aqui no interior do Rio. Ele é apaixonado por essa cidade e ele foi morar lá. Eu já sabia. A minha vida inteira. Ai, meu Deus. A minha vida inteira eu me preparei para ele morar lá, nessa cidade. Eu sabia disso. Então, assim, chegou o momento. E é isso, gente. Se vocês puderem seguir aí os conselhos, que não é conselho, né? Foi uma conversa, mas que se isso serviu para vocês, se te inspirou de alguma forma, eu espero que tenha ajudado, que você saiba... Tô com vontade de chorar. Vou cortar essa parte. Não vou não, quero que vocês saibam que vai dar certo. Deu pra mim, vai dar pra vocês também. De uma forma ou de outra, independente do que vocês decidirem. Mas pensem bastante, pensem com carinho. Se vocês puderem ficar... Se puderem ficar na casa dos pais de vocês, é muito melhor, gente. Se um dia você tiver que casar com esse marido, você vai casar. Mas a princípio, se você tem
sei lá, 13, 14, 15 anos, como foi o meu caso. Não saiam da casa dos pais de vocês. A não ser que tenham situações de violência e negligência extrema. Se tiver, gente, vai embora. Não arrisque a vida de vocês. Mas não era o meu caso. Não era, tá? Então, assim, se puderem, fiquem na casa dos pais de vocês. Talvez vocês vão se poupar de muita coisa. Tá, gente? Olha, um beijo, que eu já tô com muita vontade de chorar e não é o que eu quero. Eu só quero passar aqui nesse vídeo pra vocês isso, que vai dar certo. Acreditem, tá? Então, um beijo, periquitas e periquitinhas. Até o próximo vídeo.